Introdução à hipótese documentária. Todos nós cremos que os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, do grego penta, que significa 5, e teucos, que quer dizer estojos, que eram os estojos onde eram colocadas os rolos das Escrituras, pois naquele tempo não tinha-se a Bíblia como a temos hoje. Então, eles tinham o livro de Gênesis separado do de Êxodo e assim por diante, e cada um dos 5 livros eram colocados num estojo. Por isso a palavra Pentateucos, ou seja, 5 estojos. Também os 5 livros da Bíblia são conhecidos como HaTorá, a lei, né? E cremos também que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis no hebraico é conhecido como Bereshit, no princípio. Êxodo é conhecido como Ve'ele Shemot, e estes são os nomes. Levítico é chamado de Vaikra, e ele chamou. Números é chamado de Bemidbar, no deserto, e Deuteronômio é chamado de Devarim, palavras. E cremos que o autor destes livros foi Moisés, inspirado por Deus, exceto os últimos capítulos de Deuteronômio, que com certeza ou foi Josué quem escreveu, pois Moisés não poderia ter escrito a narrativa da sua própria morte, salvo se tivesse sido revelado por Deus, mas a Bíblia não fala disto para nós. Então, o povo de Deus, até certo momento da história, creu desse jeito, mas houve um tempo em que começou-se a negar a autoria mosaica do Pentateuco. As pessoas colocam Julius Wellhausen como o pai da hipótese documentária, mas a hipótese documentária não começou com Julius Wellhausen, começou bem antes disso. Aqui neste livro tem o histórico da teoria documental do Pentateuco. Até o surgimento da filosofia deística no século XVIII, a Igreja Cristã sempre aceitou literalmente as declarações contidas no Pentateuco, que o livro foi composto pelo Moisés histórico no século XV a.C. Alguns estudiosos judeus tinham sugerido a possibilidade de uma autoria posterior de pelo menos partes da Torá. Homens tais quais o judeu espanhol panteístico Benedito Espinosa, mas estas conjecturas tinham sido ignoradas em grande parte pelos estudiosos europeus, até que o movimento deístico criou uma atitude mais propícia para o ceticismo histórico e a rejeição do sobrenatural. Spinoza exprimira em 1670, no seu Tractatus Theologico-Politicus, o ponto de vista que o Pentateuco dificilmente poderia ter sido escrito por Moisés, sendo que a narrativa é na terceira pessoa, ele, e não na primeira, eu. Além disto, não poderia ter registrado sua própria morte, que se descreve no capítulo 34 de Deuteronômio. Este argumento, baseado no emprego da terceira pessoa, é muito fraco. Muitos autores antigos bem conhecidos, tais como Xenofonte e Júlio César, empregam exclusivamente a terceira pessoa para referirem-se a si próprios nas suas narrativas históricas. Quanto à notícia da morte de Moisés, nem sequer reivindica ter sido escrita por Moisés, e sem dúvida foi acrescentada por Josué ou outro contemporâneo. Mas isto de modo algum levanta dúvidas quanto à autoria mosaica do restante de Deuteronômio, que é declaradamente da sua lavra. Por este motivo postulou Esdras como compositor final da Torá.
Apesar de esta sugestão ter sido geralmente desconsiderada na sua própria geração, constituía uma antecipação marcante daquilo que seria a formulação final da hipótese documental feita por Graff, Kennan e Wellhausen na segunda metade do século XIX. Julius Wellhausen, em 1895, deu os toques finais a uma hipótese que prevalece nos círculos bíblicos modernos. Essa hipótese é conhecida como hipótese documentária ou hipótese JEDS, em inglês JEDP, utilizando-se da crítica literária como base de sua argumentação. Essa hipótese estabeleceu a ideia de que o Pentateuco, do Gênesis ao Deuteronômio, não foi realmente escrito por Moisés, conforme a Bíblia reivindica, mas foi completado anos após a morte de Moisés. Aqueles que aderem à hipótese documentária ensinam que os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos perto de 1000 anos após a morte de Moisés, em resultado de um processo de escrita, reescrita, editoração e compilação por parte de vários editores ou redatores anônimos. Citando variações literárias dentro do texto, como nomes divinos, repetições, reiterações de narrativas, estilo e dicção, os eruditos documentários afirmam que houve 4 documentos diferentes, JEDES, que teriam composto o Pentateuco. O documento J representaria o nome divino, Yahvé, nome caracteristicamente dado a Deus por um escritor anônimo, J. Esse escritor teria um estilo florido e um vocabulário peculiar. E denotaria o documento elohista, no qual o nome de Deus aparece como Elohim. J e E por muitas vezes são difíceis de separar no texto, razão porque com frequência são referidos como uma única fonte, JE. A letra D, por sua vez, descreveria o código deuteronômico que foi encontrado em 621 a.C. E, finalmente, S representaria um escritor pertencente à classe sacerdotal. Em inglês aparece como P, porque nesse idioma sacerdotal é priestly. Esse escritor teria sido o último compilador a trabalhar na formação do Antigo Testamento, tendo dado ao mesmo os toques finais. S caracteriza-se por ter usado o nome Elohim para indicar Deus e pelo seu estilo ácido. Sua linguagem é própria de um jurista e não de um historiador. Mas o documento S não deve ser confundido com o documento elohista, cujo estilo é florido e ameno. Então aqui eles tornam o Pentateuco uma espécie de colcha de retalhos. Divide o Pentateuco em vários escritores ou redatores ou editores, e não Moisés, cada um numa parte devido à variação dos nomes divinos. Por exemplo, Jeová, Elohim. Então dizem que aonde aparece a palavra Jeová é o escritor javista que predomina. Ou aonde aparece a palavra Elohim é o escritor elohista, e assim por diante. Cronologicamente, esses documentos também seguiram na mesma ordem das letras, J, E, D e S, abaixo. Abaixo encontramos uma excelente descrição do pano de fundo e do propósito de cada um desses supostos redatores. Supostos redatores, porque na realidade quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, inspirado por Deus. É o que a igreja cristã
que segue a teologia ortodoxa, e os judeus, que também seguem um pensamento ortodoxo, creem. E o próprio Jesus fala da lei como sendo lei de Moisés. Para aceitarmos essa teoria da hipótese documentária, teríamos que desconsiderar as próprias palavras de Jesus. E esse estudo aqui, começado por Jean Astruc, que também ajudou na elaboração dessa teoria, Spinoza, o filósofo judeu, e Julius Wellhausen, essa teoria desacredita o sobrenatural das Escrituras, pois torna tudo como uma coisa natural que aconteceu. E não podemos confiar de que Moisés realmente existiu, e até mesmo Deus fica na balança aqui. Então devemos tomar cuidado com essa teoria, que aparece em muitas das Bíblias católicas. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino e outras também. E até mesmo no meio evangélico. Na Sociedade Bíblica do Brasil, o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil insinua essa teoria, e outras obras também, como a Introdução à Bíblia, a nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia de Estudo. O escritor J, ou Jeovista, foi o primeiro redator a recolher as lendas, mitos, poemas e mesmo crônicas bem conhecidos por outros povos, como os babilônios, compilando assim uma grandiosa história do povo de Deus. Algumas das fontes usadas por J eram tradições orais, outras já foram por ele achadas em forma escrita. Esse escritor anônimo teria vivido na época de Davi ou de Salomão. Seu interesse foi preservar as antigas tradições quando Israel estava a organizar-se como uma nação, uma potência, e começava a entrar em contato com outras nações e com outras ideias. Ao planejar seu trabalho, parece que J se utilizou de antigas confissões de fé ou credos acerca daquilo que Deus fizera por seu povo. Para exemplificar isso, ver Deuteronômio capítulo 26, versículos 5 a 10. Em torno desse esboço básico de credos, ele agrupou as suas narrativas. Esse redator é chamado de Jeovista, por haver usado Yahvé como o nome de Deus. Então, em todas as partes do Pentateuco em que aparece a palavra Jeová, eles querem dizer que foi o Jeovista quem compilou essas partes, e que o Jeovista viveu no tempo de Davi ou Salomão. Eles usam a palavra Jeovista porque é um escritor anônimo, no entender da hipótese documentária. E fica negado a autoria mosaica do livro dos livros do Pentateuco. Os estudiosos alemães, aqui fala, esse redator é chamado de Jeovista por haver usado Yahvé como o nome de Deus. Os estudiosos alemães, que foram os primeiros a detectar esse escritor, soletravam Yahvé com um J inicial. O J em alemão pronuncia-se como I. O escritor ou elohista foi o segundo compilador a reunir todas as tradições em um único relato. Teria escrito em cerca de 700 a.C., talvez quando o Reino do Norte, Israel, estava sendo ameaçado por adversários. Ele usou tradições que haviam sido transmitidas entre as tribos do norte. Algumas dessas tradições coincidiam com as tradições recolhidas por J, mas outras eram diferentes. Usou o nome de Elohim para indicar Deus, nos relatos anteriores aos tempos de Moisés. Ele acreditava que o nome Yahvé fora revelado a Moisés.
dava ênfase especial à pessoa de Moisés. Ver a sua descrição em Deuteronômio 34, 10 a 12. Foi um bom escritor de histórias, como por exemplo o relato sobre José. J.E. Os esforços desses dois redatores foram reunidos em uma única história por algum editor desconhecido, após a destruição de Jerusalém. Algumas vezes esse editor deixou que tanto J quanto E contassem a história, mesmo quando diferiam nos detalhes. Então tinha um editor, além desses pseudos J e E que escreveram o Pentateuco, havia um editor que elaborava as narrativas, conforme ia recolhendo desses dois pseudos escritores aqui. De outras vezes ele usava um deles como material básico, acrescentando detalhes extraídos do outro. No 14º capítulo de Êxodo, o material básico provém de J, e pouquíssimo é usado do material de E. Ocasionalmente, esse editor adicionou sentenças de sua própria pena. Quando as pessoas ouvem falar de fonte E, fonte J, fonte D, fonte P, pensam tratar-se de achados arqueológicos, de fontes que representam achados arqueológicos. E uma pessoa leiga pode trazer até para a igreja esses ensinamentos sem o saber. Eu comprei um livro num desses congressos que tem por aí de pentecostais. Eu comprei um livro, História do Povo de Israel, um livro. E eu perguntei para quem estava me vendendo aquele livro se aquele livro era confiável. Eu já sabia que não era confiável, pois eu percebi a teoria da hipótese documentária expressa nele conforme folheio antes de comprá-lo. O homem disse que não tinha nada demais, o irmão ali. Então é isso, qualquer um pode comprar esses livros, até mesmo nos meios evangélicos muitas vezes, e trazer para a sua igreja, até usá-lo na escola dominical, se for uma pessoa leiga, e usar a fonte J, irmãos, é um achado arqueológico, e não saber que realmente essa é uma forma de desmentir a autoria mosaica do Pentateuco e também são argumentos usados pelos anti-sobrenaturalistas, aqueles que não acreditam no sobrenatural, para desmentir a autenticidade, a autoridade espiritual da Bíblia e a sua inspiração. No 14º capítulo de Êxodo, o material básico provém de J, e pouquíssimo é usado do material de E. Ocasionalmente, esse editor adicionou sentenças de sua própria pena. Esse pode ter sido um sacerdote ou um grupo de sacerdotes que viveram durante o exílio babilônico. Eles prepararam um código de santidade para ser usado pelo povo, ou seja, os ritos de adoração e os preceitos que deveriam ser observados. E até esse código de santidade é até chamado como The Holiness Book, ou seja, o livro da santidade. Eles dividem os capítulos ali que tratam desse material. Esse pode ter sido um sacerdote, já li sobre isso. Eles prepararam um código de santidade para ser usado pelo povo, The Holiness Book, o livro da santidade. Ou seja, os ritos de adoração e os preceitos que deveriam ser observados. A princípio, o código sacerdotal formava um volume separado, mas em algum tempo, no século IV a.C., foi sendo injetado em partes do livro de J.E. Aqui o javista e o elohista já estavam combinados. Daí agora eles injetaram o código sacerdotal. Assim que eles dizem que surgiu o Pentateuco, foi acrescentando partes de um escritor a outro escritor, pois eles creem que o Pentateuco teve vários escritores.
não foi escrito por Moisés. E em épocas diferentes. Aqui, esse código aqui sacerdotal foi no século IV. Então eles colocam assim: nós cremos que foi no ano 1500 a.C., mais ou menos, que foi escrito os livros de Moisés, ou começaram a ser escritos. Aqui eles já colocam para o finalzinho do Antigo Testamento. Mudam totalmente para desmentir a autoria mosaica e até mesmo o sobrenaturalismo da Bíblia e tornar tudo como uma coisa natural, pois são naturalistas. A princípio, o Código Sacerdotal formava um volume separado, mas em algum tempo, no século IV a.C., foi sendo injetado em partes do livro de J.E. Foi como se alguém tomasse uma narrativa corrente da história da América do Norte e inserisse nela, em pontos estratégicos, a Constituição Americana ou a legislação do Congresso. Usualmente, o material S não é dotado de tanta vivacidade como se vê nas porções J.E. Os redatores S estavam interessados pelos detalhes do culto e dos sacrifícios, pelas leis, pelas genealogias, por locais e datas específicos, por descrições e medidas exatas e coisas desse jaez. Quando adicionavam algo às narrativas de J e de E, inclinavam-se por enfatizar ou mesmo exagerar a intervenção divina, quase como atos de mágica. Então, os milagres de Deus, tudo foram coisas que os homens enfatizaram ou exageraram. Não aconteceu realmente daquela maneira. E esses homens negam, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho e outros milagres, em outras formas dessa teoria. O documento de ou Deuteronômio teria como seu propósito estabelecer certas reformas nas práticas religiosas. O documento de ou Deuteronômio teria como seu propósito estabelecer certas reformas nas práticas religiosas. Quando o documento D foi composto, J, E e S ainda não formavam uma unidade. Escreveu Driver. Isso foi um grande manifesto contra as tendências dominantes da época. Lançou as linhas mestras de uma grande reforma religiosa. Sem importar se composto durante os dias negros de Manassés ou durante os anos mais luminosos, após a ascensão de Josias ao trono. Foi um empreendimento concebido com nobreza, provendo uma antecipação de congraçamento espiritual, em torno do que, quando as circunstâncias se tornassem favoráveis, as forças desorganizadas da religião nacional poderiam tomar um novo alento. Foi uma enfática reafirmação dos princípios fundamentais sobre os quais Moisés havia insistido tantos séculos antes: a lealdade a Yahvé e o repúdio a todos os deuses falsos. Foi um esforço para pôr em prática os ideais ensinados pelos profetas, especialmente Oséias e Isaías, para que a nação de Judá, desmoralizada pelos desmandos de Manassés, viesse a tornar-se a nação santa, idealizada na visão de Isaías, despertando nela aquela devoção a Deus e aquele amor ao próximo que Oséias havia declarado ser o primeiro dos deveres humanos. Por todos os discursos, o grande alvo do autor foi prover os motivos mediante os quais ficaria garantida a lealdade a ele, a Deus. O Deuteronômio pode ser descrito como a reformulação profética e adaptação a novas necessidades, partindo de uma legislação mais antiga. É altamente provável que a grande massa de preceitos contidos no Deuteronômio seja muito mais antiga do que os dias do próprio autor, e ao arrumá-la conforme fez,
combinou-a para ser um manual de orientação ao povo, além de ter adicionado a isso introduções e comentários históricos. Herbert Livingstone fornece-nos um excelente sumário das datas dos 4 documentos da teoria de Wellhausen. Como, pois, a teoria de Wellhausen datou esses 4 documentos? Visto que o documento D foi reputado como escrito no século VII a.C., tendo sido publicado durante as reformas dirigidas por Josias em 621 a.C., esse documento tornou-se a pedra angular do procedimento. Foi decidido que D tinha conhecimento dos conteúdos de J e de E, mas não do conteúdo de S. Portanto, J e E foram escritos em 621 a.C. e S um tanto mais tarde. Dialeticamente, o documento J, com seus conceitos ingênuos, poderia ser datado antes de E, e a fase mais antiga do reino dividido parece prover um bom cenário histórico. Poder-se-ia argumentar que o documento J representou a reação de Judá contra o estabelecimento do Reino do Norte, Israel. Assim sendo, o propósito de J foi o de munir Judá com um documento histórico que justificasse as reivindicações de Judá e de Jerusalém de serem o governo central de todo o povo de Israel. Por semelhante modo, E teria sido a produção antitética do Reino do Norte, Israel, liderado pela tribo de Efraim com a finalidade de mostrar que havia antecedentes históricos nos patriarcas e na pessoa de Josué para que o governo central da nação fosse localizado ao norte. A teoria prosseguiu até concluir que após a destruição do Reino do Norte, Israel, em 721 a.C., homens dotados de mente aberta durante o reinado de Manassés, primeira metade do século VII a.C., sentiram que o documento E era por demais valioso para ser perdido, e assim mesclaram-no com o documento J. Esse novo documento JE tornou-se uma nova tese, ao passo que o documento D tornou-se a sua antítese. A maneira de pensar do documento D teria prevalecido substancialmente durante o exílio na Babilônia, tendo emprestado um colorido à composição dos livros históricos, Josué a 2 Reis. Entretanto, o código de santidade atrelado ao livro de Ezequiel surgiu em cena como outra antítese do documento D, e lentamente no exílio e depois em Jerusalém compilaram o documento S, fazendo dele o arcabouço de uma grandiosa síntese, o Pentateuco. É a teoria hegeliana, que é tese, antítese e síntese. Sumariamente, o documento J foi datado como ligeiramente posterior a 900 a.C. e o documento E um pouco mais tarde, no século IX a.C. Esses dois documentos foram reunidos por volta de 650 a.C., foram reescritos mais ou menos nesse mesmo tempo e foram publicados em 621 a.C. O documento S apareceu no século V a.C. e o Pentateuco compilado aproximadamente em seu formato presente apareceu em cerca de 400 a.C. Em resultado das asseverações acima, aqueles que defendem a hipótese documentária rejeitam a autoria mosaica do Pentateuco.
Moisés, que deve ter vivido em torno de 1400 a.C., afirma haver escrito o Pentateuco. Os estudiosos documentários rejeitam essa data para o Pentateuco, afirmando que ele não foi completado senão algum tempo entre os séculos VIII e V a.C. A hipótese documentária põe em dúvida a credibilidade do Antigo Testamento em sua inteireza. Se suas asserções estão com a razão, então teríamos de concluir que o Antigo Testamento é uma gigantesca fraude literária. Ou Deus falou a Moisés e através dele, ou teremos de reconhecer que temos em mãos um embuste de belas letras. A questão primacial não é a unidade do Pentateuco, e sim como se realizou essa unidade. Em outras palavras, a seção literária que vai do Gênesis ao Deuteronômio, inclusive, é uma narrativa contínua. A pergunta que queremos formular aqui é: como veio à existência essa narrativa contínua? Foi escrita por Moisés, conforme afirma o cristianismo tradicional e a Bíblia ensina, ou foi compilada por outrem, séculos mais tarde? A questão inteira põe em dúvida a confiabilidade de Jesus, a exatidão dos escritores do Antigo e do Novo Testamento e a integridade do próprio Moisés. Livingstone fez uma aguda observação. Quase todos os livros que promovem essa teoria contam com uma lista de capítulos e versículos que originalmente pertenceriam a documentos independentes. Todos os fragmentos isolados que restam são atribuídos de forma bastante indiferente a redatores ou compiladores. Deveríamos entender, entretanto, que não existem referências literárias e nem manuscritos disponíveis de qualquer espécie que mencionem os supostos documentos, J, E, D ou S, ou isoladamente ou como um grupo. Foram criados mediante separação, com a ajuda dos critérios acima mencionados, a partir do texto existente do Pentateuco. Livingstone mostra-nos quais as consequências da aderência à teoria da hipótese documentária. A autoria mosaica é rejeitada, ficando apenas pequenos trechos do Pentateuco atribuídos ao período mosaico. B. Na opinião de muitos dos estudiosos que aceitam o ponto de vista de Wellhausen, os homens e as mulheres mencionados no Pentateuco não foram seres humanos reais, quando muito foram heróis imaginários. C. O Pentateuco não nos fornece um relato veraz dos tempos antigos, mas antes reflete a história do reino dividido, até a primeira porção do período pós-exílico de Israel. D. Nenhum dos povos mencionados no Pentateuco seguia o monoteísmo, mas foram os sacerdotes levitas pós-exílicos que fizeram os israelitas parecerem crentes em um único Deus. E Deus nunca falou com quaisquer indivíduos na antiguidade, mas novamente os sacerdotes levitas é que quiseram dar essa falsa impressão. F. Pouquíssimos dos preceitos do Pentateuco tiveram origem anterior à monarquia israelita. G. Bem poucas das práticas culturais registradas no Pentateuco pertenciam ao período anterior à monarquia, e quase tudo era pós-exílico. H. Os primeiros israelitas nunca tiveram um tabernáculo, conforme a descrição do livro de Êxodo. I. Todas as reivindicações do Pentateuco no sentido de que Deus atuou de modo remidor e miraculoso em favor do povo de Israel são inverdades. J.
Qualquer conceito de que a atual unidade estrutural do Pentateuco vem desde os tempos de Moisés labora em erro. E, finalmente, o ceticismo inerente a essa teoria cria um hiato de credibilidade diante dos leigos ordinários, ao ponto de fazer parecer que o Pentateuco é praticamente inútil em sua leitura. Esta segunda seção do livro foi escrita, 1. Para apresentar as evidências em favor da autoria mosaica. 2. Para esclarecer as afirmações daqueles que advogam e propagam a hipótese documentária, mostrando a falsidade dela. 3. Para fornecer algumas respostas básicas aos pressupostos dos estudiosos documentários. Quando fala esta segunda seção do livro, está falando do livro do Josh McDowell, Evidência que exige um erudito, volume 2. É o livro que eu recomendo para se estudar a hipótese documentária. E outro livro também que eu recomendo é esse que eu tenho em mãos aqui, que é Merece Confiança, o Antigo Testamento, por Gleason L. Archer Jr. Este livro é muito bom também, que prega vários pregos no caixão de Wellhausen, pois muitos dos pregos do caixão de Wellhausen escaparam e ele está querendo ressuscitar novamente. E de vez em quando ele mostra as carinhas e aparece num livro ou noutro, seja católico, seja evangélico, seja liberal, essa teoria que desmente a autoria mosaica e traz prejuízo para o povo de Deus. Principalmente para estudiosos leigos que encontram esses livros em qualquer biblioteca e pode estudar esses livros, pois são interessantes. Eu mesmo acho interessante estudar esses livros, mas se aceitarmos essa hipótese documentária como verdadeira, a nossa fé se tornará fraca e pouco a pouco viraremos apenas mais um acadêmico que nega a inspiração plenária e verbal das Escrituras e que nega as Escrituras como a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa estudar a palavra de Deus de forma mais profunda e possa procurar ter um conhecimento melhor dela, para que você possa ser um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Amém.